Olá, meu nome é Nido Ferreira, eu moro aqui nos Estados Unidos e aqui nós temos uma rodovia que é a mais famosa da América e talvez do mundo. E o nome dela é Route 66, ou seja, Rota 66. Ela liga 8 estados americanos, mas hoje parte dela já não existe, né? Ela é mais visitada como uma atração turística. Mas aqui eu faço vídeos te levando a passear na Rota 66 espiritual, que é a Bíblia Sagrada. E com certeza essa é a melhor viagem que existe. E hoje eu vou falar sobre as conexões, paralelos, semelhanças entre Moisés e Jesus. Mas antes de começar, deixa eu já te pedir, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, aperte o gostei, o like para impulsionar o vídeo e envie esse link para todos os seus amigos. Envie nos grupos, tá bom? Seja aquele que semeia a semente. Vamos viajar! Hoje eu vou falar sobre Moisés e Jesus, sim, porque Moisés é o maior nome do Antigo Testamento e Jesus é o maior nome do Novo Testamento. A outra razão é porque Moisés é o grande nome, o grande profeta do judaísmo, enquanto que Jesus é a raiz do cristianismo. Porém, tem uma diferença entre eles. A maioria dos judeus não creem ainda que Jesus é o Filho de Deus. Eles consideram apenas Moisés como seu grande profeta. Enquanto que no cristianismo nós consideramos Moisés como um grande profeta do Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo nós consideramos que ele era apenas uma figura de Jesus, o Filho de Deus e Salvador de todo aquele que crê na humanidade. E veja o que o próprio Moisés disse em Deuteronômio 18, versículo 17 e 19. Ele disse assim, então o Senhor me disse, levantarei um profeta como você do meio dos seus irmãos israelitas, e porei as minhas palavras na boca dele, e ele dirá ao povo tudo o que eu lhe ordenar. E eu mesmo pedirei contas de qualquer um que não ouvir as mensagens que o profeta proclamar em meu nome. E então Pedro, no livro de Atos, interpretando essa passagem, interpretando essa palavra, ele diz que Moisés estava falando de Jesus. E ao final da pregação de Pedro, cerca de 5.000 judeus se converteram, entregaram suas vidas a Jesus naquele dia. E Jesus mesmo disse em João 5, se vocês crescem de fato em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Contudo, uma vez que vocês não creem naquilo que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Ou seja, ele se associou completamente à figura do grande profeta e declarou a sua semelhança e autoridade. Por isso é muito relevante, muito importante relacionarmos a vida de Jesus com a vida de Moisés. Então vamos lá? Vamos falar das conexões e semelhanças no nascimento dos dois. Quando Moisés nasceu, havia um decreto de Faraó na época para que se matasse todos os bebês do sexo masculino. Os israelitas tinham crescido muito e aí o rei do Egito tinha um medo de futuras insurreições. E então Moisés nasce, sua mãe Joquebede o esconde por cerca de 3 meses, mas depois já não conseguia protegê-lo dessa forma. Então o que ela faz? Mesmo com o coração partido, aflito, sangrando, aquela mãe resolve colocar o seu pequeno bebê num cesto e o colocou às margens do rio Nilo. Mas como Moisés tinha uma missão futura, Deus o protegeu da morte e o fez ser encontrado, logo no lugar onde a filha de Faraó estava com suas servas. A princesa retira o bebê das águas e daí veio o seu nome. É claro, se você não sabia, o nome de Moisés significa tirado das águas, foi dada pela filha de Faraó. E Miriam, a irmã de Moisés, que observava de longe, foi usada por Deus. E aí ela foi lá e convenceu a filha de Faraó a deixar o bebê aos cuidados de uma ama israelita, que neste caso era a própria mãe de Moisés. E foi assim que Moisés sobreviveu ao decreto de morte do rei. Da mesma forma, quando Maria deu à luz a Jesus, logo chegou a notícia a Herodes, que era o rei de Israel na época. E disseram a ele, o rei dos judeus nasceu. E então o rei, inseguro, temendo uma futura insurreição, baixa um decreto para que se matasse todos os bebês, mas como Jesus veio à terra debaixo de uma missão celestial, Deus o protegeu desde o seu nascimento. Um anjo avisa José, ele então, debaixo da orientação divina, pega sua esposa Maria, pega o seu filho Jesus e eles fogem para o Egito. E eles lá ficam até a morte de Herodes. Sendo tanto Jesus quanto Moisés, quando bebês, foram salvos da morte que havia sido decretada por um rei. E interessante, né? Tanto Jesus como Moisés tiveram contato com o Egito.
Outra coisa interessante é que a Bíblia não conta nada sobre a juventude de Moisés. Ela dá ênfase ao seu ministério que se inicia na idade adulta. E talvez isso ofereça uma explicação por que a Bíblia não fala nada sobre a juventude de Jesus. Pode ser que aqui estava mais uma das conexões, semelhanças necessárias para que as pessoas de fato associassem Jesus a Moisés e trouxesse a autoridade de Jesus sobre os judeus. No episódio que Moisés foge da presença de Faraó, tem uma coisa interessante. Ele tinha matado um egípcio, já adulto, né? Então ele foge e aí ele vai para uma região, a região de Midian. E acontece um episódio ali. Tem uma jovem que está num poço tirando água. Presta atenção nisso. Ela é importunada por alguns pastores que queriam dar água para os seus camelos primeiro. E então Moisés vai lá, aparece e defende aquela mulher. Então aquela jovem mulher tinha encontrado o amor da sua vida. No futuro, Moisés se casa com Zípora. Zípora não pertence ao povo de Israel. E isso é importante também você ouvir. Vamos para o Novo Testamento? Jesus, lá em João 4, né, ele vai até um poço, onde tem o quê? Uma mulher tirando água. E ela tem um problema. O problema daquela mulher é o quê? Ela está em busca de um amor. Um amor tão diferente que a sua jornada incluiu 5 maridos e agora ela estava com um que não era o marido dela e ela não tinha encontrado isso. Até agora. Jesus conversa com aquela mulher samaritana que, como Zípora, não pertencia ao povo de Israel. E aí o nome de Moisés é citado em algum momento. E aí depois, ao final, ela de fato entende o que Jesus trazia para ela, né? E ela encontra o que ela precisava, né? Ela encontrou um amor que não vinha dos maridos que ela buscava, mas ela passou a ser parte da noiva de Cristo, a igreja. Amém? Então ela deixa o cântaro que mostrava essa busca, né? E ela sai, mesmo com aquela vida conturbada, ela começa a falar com as pessoas sobre Jesus. E aí muitos homens samaritanos foram ouvir Jesus e muitos se converteram, a Bíblia diz. Veja os paralelos. Poço, mulher, estrangeira, casamento, Moisés, Jesus. Tremendo, né? Em Números 12 diz que Moisés era um homem manso e vai além. Diz que ele era mais manso do que todos os homens que havia sobre a terra. Que coisa! E de fato era necessário aquela mansidão, né? Por quê? Porque ele teria uma missão, uma tarefa muito árdua. Conduziria um povo de dura cerviz, diz a Bíblia. Israel tentou Deus 10 vezes no deserto. E Deus só não destruiu Israel ali já de imediato porque considerou a mansidão de Moisés, os pedidos de Moisés com aquele povo ali, né? Então ele tinha essa personalidade de mansidão, né? E aí vem Jesus e diz algo tremendo no Novo Testamento. Ele se assemelha a Moisés. Em Mateus 11, ele convida as pessoas a aprenderem dele. Por quê? Porque ele é manso e humilde de coração. Manso por ter suportado as humilhações, as dúvidas, os escárnios que sofreu, né? E Jesus também foi humilde. E aqui, mais uma vez, tem uma semelhança, né? Por quê? Porque Moisés foi humilde quando? Quando ele deixou toda a sua glória de príncipe do Egito, toda uma vida de riquezas e poder. Ele abriu mão de tudo porque via algo maior. A Bíblia diz que ele tinha uma visão maior. E a visão era o amor pelos seus irmãos. E pelo amor de seus irmãos ele suportou. E Jesus, por sua vez, se esvaziou de toda a sua glória, diz a Bíblia. Ele abriu mão da glória que ele tinha, do poder que ele tinha, para vir à terra e cumprir a sua missão. Seguindo as conexões e semelhanças, quando Moisés foi comissionado por Deus diante da sarça ardente, ele perguntou a Deus: e se lá no Egito me perguntarem quem me enviou, o que é que eu vou dizer para os egípcios? O que é que eu vou dizer ao rei dos egípcios, o faraó? Então Deus diz: diga que o eu sou te enviou. Uau! É como se Deus dissesse, ó, eu sou tudo aquilo que o povo precisa, que você precisa. E o que é que Jesus mais repetiu no Novo Testamento? Ele dizia, eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o alfa, o ômega. Eu sou o bom pastor, né? Ou seja, Jesus, ele afirmou categoricamente, eu sou, várias vezes. Então, essa era a conexão dele com Moisés. Não por semelhança a Moisés, mas como o Deus conhecido por Moisés. Continuando, antes de receber os 10 mandamentos, Moisés jejuou por 40 dias. Antes de Jesus iniciar o seu ministério, ele também jejuou por 40 dias. Quando Moisés descia do monte, o seu rosto brilhava. Havia uma luz intensa na sua face.
Jesus vai além e diz, eu sou a luz do mundo. E Isaías, inclusive, profetiza sobre isso. Ele diz que os que andavam na região das trevas, houve grande luz. Ou seja, então Jesus é a luz. Amém, querido? Mas agora eu vou abrir um parênteses aqui para falar de Jesus no Monte da Transfiguração. Aquele monte tremendo. Porque ali estava Jesus, mas ele não estava apenas com Moisés. Ele também estava com Elias. Então, Moisés e Elias. Os discípulos ficaram atônicos. Jesus sempre falava da lei e dos profetas. Mas agora estavam ali os representantes, os respectivos representantes da lei e dos profetas. Moisés e Elias. E sabe por que eu estou abrindo esse parênteses? É porque tem uma coisa muito interessante. Os maiores momentos de manifestação de milagres aconteceram nos períodos de Moisés e seu discípulo Josué, Elias e seu discípulo Eliseu, e Jesus e os seus 12 discípulos. Então há uma conexão aqui, né, de Jesus, não somente com Moisés, mas também com Elias, trazendo algo muito maior. Moisés realizou muitos milagres, e o mais famoso é a abertura do Mar Vermelho, né? E aí o seu discípulo Josué fez também muitos milagres, mas dentre ele a abertura do rio Jordão. Elias realizou muitos milagres, dentre eles a multiplicação de farinha de uma viúva, e aí o seu discípulo Eliseu também fez muitos milagres, dentre eles a multiplicação do azeite de uma viúva. E aí vamos para Jesus. Jesus fez muitos milagres, nós conhecemos muitos deles, mas dentre eles a ressurreição de Lázaro, famosa. E aí o seu discípulo Pedro fez o quê? Muitos milagres também, mas dentre ele a ressurreição de Dorcas. Então, fechando a questão, querido, Jesus se assemelha a Moisés e foi além, se assemelhando também a Elias. Então Jesus parecia com Moisés, tinha semelhança com Moisés, mas era maior. Ainda falando em milagres, no período da travessia de Israel no deserto, o povo comeu tanto o maná, quando uma certa vez comeu também cordonizes. Comeu o maná e comeu a carne das cordonizes, né? E aí nos sermões de Jesus, certa vez as pessoas estavam com fome, e o que Jesus fez? Multiplicou pães e multiplicou peixes. Então tinha uma associação aí também, né, na questão das refeições, né? Principalmente no Evangelho de João, os milagres de Jesus recebem o nome de sinais. Isso é interessante, né? Porque é uma conexão, né? Jesus trazia os sinais de que ele era de fato o chamado de Deus. O primeiro milagre de Moisés, que coisa tremenda. O primeiro milagre público de Moisés foi transformar as águas do Nilo em sangue. E qual foi o primeiro milagre de Jesus em público? Ele estava no casamento e ele transformou água em vinho. E aí, semelhança? Né? Moisés foi pastor de ovelhas e Jesus se denominava, além de Cordeiro de Deus, mas também o bom pastor. Moisés ficou conhecido como o grande libertador de Israel e também aquele que trouxe a lei, os 10 mandamentos, né? Não terás outros deuses diante de ti, não fará imagens de ídolos, né? Não tomará o nome do Senhor em vão, guardará o sábado, enfim, aquilo que todo você sabe, né? Também honrará pai e mãe, não adulterarás, não furtarás, enfim. Então, Moisés, ele trouxe os 10 mandamentos. Então, ele se tornou, além de libertador, ele foi o grande legislador que trouxe a lei para Israel. Aí nós vamos para Jesus. Jesus é considerado por nós cristãos como o grande libertador da humanidade, né? Aquele que derramou seu sangue para nos livrar do pecado, para nos libertar da morte e do juízo. E também é aquele que trouxe 2 mandamentos que resumiam os 10. Então ele falou sobre amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então Jesus estava ali trazendo o mandamento. E aí em João 5, Jesus diz, além disso, o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho autoridade absoluta para julgar. Uau! Então com isso, além de Jesus ser libertador, legislador, ele é também colocado como o juiz sobre toda a humanidade. Mas acima de tudo, Jesus trouxe a graça, que é o presente, o favor imerecido de Deus para cada um de nós. Viajando, sem nunca desistir, eu sei exatamente para onde ela vai me conduzir. Há uma vastidão de conexões, semelhanças entre Moisés e Jesus, que não só confirmam a fidelidade da palavra de Deus, mas também apontam para a superioridade do ministério de Jesus. Hebreus, no capítulo 3, diz: Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, mas Cristo foi como filho sobre a sua própria casa. Então Moisés como servo e Cristo como filho.
Moisés e Jesus, eles foram ambos rejeitados, né? Quando você olha, os israelitas muitas vezes murmuraram contra Moisés, né? E também o povo rejeitou, os judeus rejeitaram a Jesus, né? Veio para o que era seus, mas eles o rejeitaram, né? Moisés subiu ao monte para receber a lei do Senhor. Jesus subiu ao monte para entregar a sua lei, né? Que ficou conhecido como o Sermão do Monte, né? Moisés era o mediador entre Deus e o povo de Israel. E Jesus se tornou o mediador entre Deus e a humanidade. Uau, meu Deus, quanta coisa, quanta conexão, quanto paralelo. Eu não sei se você conhecia toda essa quantidade de conexões, né? Toda essa semelhança entre Moisés e Jesus. Eu não sei se você conseguia enxergar os milagres de Jesus, que não apenas eram milagres, né? Mas serviam para propósitos duplos, como por exemplo ser sinais, né? Para apresentar a semelhança dele com Moisés. Então eu acredito que de alguma forma eu ajudei você hoje. Eu acredito que você aprendeu alguma coisa além, melhor. Eu acredito que você aprendeu algo mais. Amém? E aí, como é que foi a viagem para você? Eu acredito que foi abençoada. Então espalhe a bênção, querido. Semeia a semente. Não se esqueça, né, de compartilhar. Olha aqui no card, porque às vezes eu deixo algo para você, ou na descrição do vídeo, né? E por favor, compartilhe esse link. Muito, muito, muito. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar e te agradecer muito, muito pela tua palavra e te agradecer por tudo que nós aprendemos hoje sobre as conexões, semelhanças, paralelos entre Jesus e Moisés. Ó Deus, Moisés, que é o grande nome do judaísmo e que de fato foi um profeta do Senhor, a voz do Senhor para o povo de Israel. Mas depois Jesus veio. Jesus, o Filho. Jesus que não é apenas o servo, mas ele é o Filho. Jesus que era antes de todos. Jesus que é aquele que falou, inclusive, com Moisés na sarça ardente. Ele falou ali, como eu sou. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas e que possamos aprender isso e que possamos passar à frente. Que Jesus é o grande libertador, é o grande legislador, é o grande juiz de toda a humanidade. E em nome de Jesus eu te peço que as pessoas que ouvirem essa palavra possam aprender do Senhor e que possam em definitivo entender que Jesus é aquele que foi enviado por nós. Ele morreu, deu sua vida e ele está agora no céu intercedendo por cada um de nós. Abençoe a cada um agora e que aqueles que sentem nesse momento, que entreguem a sua vida a Jesus, para que possam recebê-lo como Senhor e Salvador e que possam receber a salvação sobre suas vidas agora, em nome de Jesus. Eu coloco na tua presença cada vida, cada casamento, cada família, cada filho, cada pai, cada profissão, cada ministério, que o Senhor esteja abençoando-nos como um todo. Em nome de Jesus eu oro e eu te agradeço. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Deus te abençoe muito, muito, muito e até a próxima viagem na Rota 66 Espiritual.